A mineira Vera Pinheiro foi secretária de Cultura do DF nos primeiros anos da abertura política na década de 80. Mas a relação com Brasília vem de muito antes, da época da construção, quando o pai, o engenheiro José Carlos Ferreira de Castro, foi convidado por Oscar Niemeyer para assumir as obras na nova capital. Pouco depois, Vera tornou-se ainda nora de Israel Pinheiro, figura-chave e primeiro prefeito de Brasília, selando definitivamente sua ligação com a cidade. Eu nasci em Belo Horizonte. Meu pai é engenheiro e, coincidentemente, ele começou a carreira dele fazendo a porta do cemitério do Bonfim. E ele dizia que a carreira não podia ser bem-sucedida se ele começava no Bonfim. Mas logo depois ele fez o primeiro prédio no centro, lá na Praça 7, e foi o primeiro prédio onde se usou o concreto armado. Ele tinha 24 anos, era recém-formado, estava na empresa de construções gerais, e então ninguém queria passar na rua, porque imagina um prédio que foi, o engenheiro tinha 24 anos e usando esse material que era novidade em Belo Horizonte. Então, o papai sempre foi pioneiro nessa história, né? E como era o nome do seu pai inteiro? José Ferreira de Castro Chaves. E ele chamava Juca. Aliás, o Juca Chaves roubou o apelido dele. Ah, o cantor? O cantor. Foi por causa do meu pai. Bom, então, quando eu tinha 8 meses, nós mudamos para o Rio de Janeiro. O papai foi para o Instituto dos Bancários. E, posteriormente, essa firma onde ele trabalhava foi para o Rio de Janeiro e ele continuou, então, trabalhando na empresa de construções gerais e acabou comprando a empresa. E foi um engenheiro muito bem sucedido, fez vários prédios no Rio de Janeiro, hospitais, alguns prédios no Cais do Porto. E papai era muito amigo dos intelectuais, do Rubem Braga, um grande amigo dele. Ele fez o prédio onde o Rubem Braga morou, na Barão da Torre. Vinícius de Moraes, era amicíssimo de papai, e todos os Vinícius, o Tom Jobim, o Tom que estava começando a sua carreira também. E quando eu fiz 20 anos, quem tocou no meu aniversário foi o Tom. Papai disse assim, o Tom vem, então vamos comprar um piano. Chegou um piano com afinador e no dia do meu aniversário. Um dia eu chego em casa com a minha mãe e vejo, tinha um sofá redondo, essa imagem nunca saiu da minha cabeça, tinha um sofá redondo na sala e nesse sofá estava sentado Oscar Niemeyer, meu pai, conversando. E depois eles saíram para passear, moravam em Ipanema, eles foram passear na praia. Eles estavam muito tristes porque tinham perdido um arquiteto, grande amigo deles, que era o Kleber, que chegou com o Arshavik, era um russo, um judeu russo, arquiteto famosíssimo. Eu não lembro o nome completo dele, era o Kleber. Papai chamava sempre de Kleber. Papai era muito amigo dos arquitetos. Então eu tive uma vida de a ópera, de ver peças de teatro, de Henriette Morinot, Dulcina de Moraes, que depois eu vinha trabalhar com ela. Então, era Eva Tudor, né? Meu pai era amigo do Oscar de muitos anos, né? Por causa da arquitetura, né? A arquitetura e também do Lúcio Costa, amigos dele. Eu frequentava a casa do Lúcio no Leblon. Eu conhecia a casa do Lúcio no Leblon. E era a turma dele, né? E eles conheceram no Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro. E aí, como é que começou essa história de Brasília? Começar a circular a ideia de uma nova capital. Um dia eu chego em casa e vejo papai sentado nesse sofá com Oscar Niemeyer.
E o Oscar falou com o papai, eu lembro disso, Juca, eu vim te pedir uma coisa chata. Ele era muito direto. Eu quero que você faça uma casa para o Juscelino em Brasília. Que era o catetismo, na minha casa. Mas já tinha sido aprovado o projeto de Brasília? Já Sim, já estavam andando, né? E o que você falava nesse período sobre a Não, ninguém construção? achava que ia acontecer, que era uma maluquice, que era uma loucura. Tanto é que papai... Aí saíram. Eles saíram porque eles queriam ver uma obra que o papai estava fazendo ali perto, em Ipanema. Era até um projeto Sérgio Bernardes, que foi também grande amigo do meu pai, casou com a prima minha. Então, a gente tinha sempre arquitetos por perto. E o papai estava fazendo esse prédio e foi mostrar a obra para o Oscar à noite. Depois foram passear na praia, conversando. E quando o papai chegou, o Oscar foi embora e ele falou com a mamãe. Isso eu assisti. Olha, eu vou para Brasília. A mamãe disse, pelo amor de Deus, você não faça isso. Esse Oscar é louco, esse Juscelino é louco, que negócio de Brasília. Vou fazer uma casa em Brasília. Vou fazer uma casa em Brasília. E aí começou. Aí minha mãe, a mulher é sempre atenta a essas coisas, né? Como é que vai fazer uma casa em Brasília? Do nada. E aí eles começaram a se reunir no Jucas Bar, organizando a ida a Brasília. Queriam fazer uma surpresa para o Juscelino, mas não era totalmente surpresa. Isso em que ano, mais ou menos? Em 56. Foi setembro, outubro de 56. 56. E aí começou a fazer aquele movimento. Aí mamãe aderiu, né? E nós fomos comprar as panelas. Fomos no centro da cidade, que era mais barato, compramos panelas. Aí ela acabou se engajando também na história, mas sempre achando que era uma loucura. Aí papai veio para Brasília e aí ficou entusiasmadíssimo, querendo fazer coisas, e uma coisa puxava a outra. E, bom, o que aconteceu, que a firma dele era pequena, são poucos operários, e ele ficou no Rio e em Brasília. Ele ia e voltava. Isso foi um desgaste muito grande para ele, né? Até que em 58 eu vim a Brasília pela primeira vez para a inauguração do 108 Sul. Depois eu soube, esse nome é um número cabalístico. Os monges tibetanos, todos ao amanhecer, dão 108 badaladas. Em várias tradições religiosas, o número 108 é um número especial. E foi a 108 Sul. Então, quando nós chegamos, entramos lá na Cumieira, na inauguração da Cumieira. Ia ter um churrasco embaixo e nós subimos para o último andar. Um vento, uma ventania, você via nada. Era aquele vazio total de Brasília, né? Daquela altura. Né? E eu fiquei lá atrás, né? Até que o Juscelino disse assim, na hora de jogar champanhe para inaugurar a Cumieira, ele disse assim, cadê aquela menina, filha do Juca? Aí me chamou e tiramos a foto, eu jogando a garrafa de champanhe com o Juscelino. Numa festa, numa dessas instalações que ficavam, acampamentos, vários construtores tinham acampamento. E um desses acampamentos tinha uma pequena orquestra e fizeram uma festinha lá, onde eu conheci meu marido. E nessa ocasião a senhora veio visitar Brasília? Eu vim visitar Brasília. Papai estava construindo o IP, que era IP por causa de Israel Pinheiro, que era o Palácio Residencial 2. Palácio Residencial 1 era o Alvorada, o 2 era o IP. E aí nós ficamos hospedados nesse acampamento. Aí no dia seguinte o Israel já foi me buscar de jipe
para um almoço lá na casa, onde estava fazendo churrasco, onde seria, já estava o palácio mais ou menos feito, né? Mas ainda tinha tábuas e tal, e o Juscelino estava dando churrasco no Alvorada, ainda em construção. Só tinha as marcas, assim, papai passava e dizia assim, aqui é o ministério tal, aqui é o ministério lá, mas só tinham as placas dos ministérios, mas o palácio já estava lá sendo construído, né? E então eu fui nesse almoço, nesse churrasco, e quando eu cheguei com o Israel, o presidente disse assim, olha, cuidado com essa menina, que é filha do meu amigo, cuidado com essa menina. Uhum. Sabe? E ele não tomou cuidado, não, que aí ficou no meu pé. E qual foi a sua primeira impressão quando chegou em Brasília? Emoção total. Eu fiquei apaixonada por Brasília, foi paixão à primeira vista. Paixão pelo namorado também, né? Porque tinha um namoro na história, mas eu acho que a paixão maior era por Brasília. O entusiasmo foi maior por Brasília do que por outra coisa. Para mim, aquilo era uma descoberta, parecia que eu estava no faroeste, sabe, era uma epopeia. As mulheres não gostavam de Brasília, não, sabe? Os homens gostavam, as mulheres, muitas delas. Outro dia eu ouvi uma história, uma pessoa me contou que o marido queria comprar um terreno. E ela disse assim, não vou comprar esse terreno, não, eu quero comprar um sofá para minha casa. O terreno era o preço do sofá. E o sofá acabou e ela ficou sem o terreno, ele ficou sem o terreno. Para você ver, o doutor Israel fez uma promessa no dia do primeiro leilão dos lotes, da venda dos lotes, ele fez uma promessa para Dom Bosco, né, deu volta de Dom Bosco. E aí, para que as pessoas pudessem dar os lances, porque achava que ninguém ia dar lance para comprar lote em Brasília. E aí compraram, alguns felizardos compraram. E era comum as famílias desses primeiros construtores de Brasília estarem presentes aqui? Sempre, muito amigos. Havia uma confraternização não só entre os engenheiros, como entre os engenheiros e os operários. Papai conhecia os operários, papai a gente conhecia pelo nome, eles eram muito eficientes e ficaram muito amigos nossos, porque já éramos amigos quando papai trabalhava no Rio. Nos nossos aniversários, as crianças dos filhos dos operários iam nos nossos aniversários e nós íamos aos aniversários deles também. Então, era diferente o convívio, que foi muito importante isso para mim. Foi como exemplo de todas as coisas. Nós os conhecíamos pelos nomes, éramos uma família. Nós estávamos no Rio de Janeiro. Quando aconteceu o golpe militar, nós estávamos no Rio. O Israel tinha sido nomeado para o Vale do Rio Doce. Eu voltei, estava morando na casa dos meus pais ainda. E a gente não achava que seria uma coisa permanente. Um dia eu estou em casa, toca a campanha, pleno governo militar. O interfone disse assim, está subindo um sargento aí. Subindo, ninguém não se anunciou, ele já entrou. E abri a porta, ele disse assim, a senhora vai ter que me acompanhar. Eu disse assim, eu posso trocar de roupa? Posso telefonar? Não. Eu queria ligar para o meu marido. Eu disse, não, a senhora pode trocar de roupa? Posso? Pode. Aí eu troquei de roupa e desci. Pegue seus documentos. Peguei meu documento e desci, entrei num jipe. E fui para ID4. ID4 era o lugar onde ficavam os presos políticos. E quando chegando lá, eu encontro os 5 dos meus amigos que estavam lá, já sentados, todos apavorados, só faltando eu. E
tínhamos nos buscado a todos nós de jipe, porque nós estávamos fazendo uma reunião para que não derrubassem o prédio. Nós nos reuníamos, ora lá em casa, ora na casa de outra professora, eu de outro aluno, para que a gente não fizesse um movimento, para que não, uma pressão para que não destruíssem o prédio que a gente estava com as escolas de música e a escola de artes plásticas. E aí eu cheguei lá, e eles estavam apavorados, né? O ID4 tinha um fardado assim na nossa frente, que parecia um comandante lá. Aí eu cheguei e disse assim, o senhor vai nos ajudar, porque nós estamos lutando para que esse prédio não se derrube, não sei o quê. Aí eu contei toda a história para ele, antes que fosse perguntado alguma coisa. E aí eles nos liberaram e eu fui embora. Mas eu outro dia escrevi uma história que eu também já fui terrorista por um dia. Nesse período militar, do tempo do Jânio Quadros, foi completamente diferente, porque a ideia de Brasília foi sempre tentando ser apagada. Né? Tentando ser apagada. Isso foi muito triste a gente ver. A gente perdeu o contato, a Brasília perdeu a alegria, né? Então, nós tivemos, embora nós não tivéssemos nada político, meu pai era engenheiro, não era político, né? Mas eu era casada com um político. E o Israel perdeu o mandato, né? Quando eu estava aqui, quando fecharam o Congresso, né? Foi muito pesado, foi muito pesado. Esse tempo que eu fui secretária também foi um tempo muito difícil, porque você não consegue fazer as coisas, a burocracia hoje é tão complicada. Eu não queria ser secretária, né? Eu fui pelo seguinte, eu estava próxima da política, eu não sou política, mas eu estava próxima da política. E um movimento muito interessante que nós vivemos foi na abertura política, quando Tancredo era candidato. Primeiro, das diretas já, onde eu trabalhei, e depois Tancredo. Então, eu era professora de arte, né? E nós realizamos um evento que chama Tancrediando com Arte. Eu levei meus alunos, nós fizemos camisetas alusivas a Tancredo. E fizemos isso em frente ao comitê dele, que tinha uma espécie de praça, tinha um comitê onde era um prédio onde era o comitê, e o Tancredo foi lá também. Depois eu soube que os militares estavam olhando para ver que você não podia fazer comício naquele tempo. O Tancredo gostou muito de mim, tanto é que ele me indicou para o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que eu participei ainda com a Ruth Escobar, né? Que ficou muito minha amiga também. Foi um tempo bom também. Foi a abertura, né? Com o Tancredo a gente estava, vamos voltar de novo. Primeiro eu estive em Paris, né? Durante o tombamento. Eu estava acompanhando o governador José Aparecido. Tínhamos ido a um simpósio Roma-Brasília, Cidade da Paz, que ainda periodicamente acontecem, e que elas são irmãs, né? Roma e Brasília. E nós estávamos lá, e depois nós fomos para Paris, fomos o governador, o Ângelo Osvaldo, eu, a senhora do governador, Leonor, com os 2 filhos e a babá das crianças, e fomos para Paris. E aí eu assisti a assinatura de Brasília como Patrimônio da Humanidade, da Unesco. Esse foi um momento marcante também. Uma vitória. O doutor Israel tinha o maior cuidado com a coisa pública. Ele era um homem prático, era um homem de fazer coisa, de pouca conversa. Pouca conversa, era de fazer, organizar. E tinha uma visão abrangente e um espírito público
inalterável, que a gente não vê mais. Espírito público. Era um homem para o público. Um homem que... ele teve 9 filhos, né? Mas era um homem da sociedade. É um homem que era do trabalho, da ação, do movimento e do futuro. O Lúcio, ele era humilde. Eu fui na casa dele, era aquela casa toda empoeirada, tudo cheio de poeira, quantidade de livro, quantidade de papel, tudo assim. Mas tinha pátina. Eu disse assim, sua casa tem pátina. Sabe? Era aquela figura. Um santo. Papai falava, papai ia ser um santo. Bom, quando inaugurou o espaço Luz Costa, né? Collor, 92. Pois é, aquele espaço que foi inaugurado. Aí eu disse assim, mas o senhor não precisava disso. O senhor é tão grande. Não, minha filha, é bom ser lembrado, é bom ser lembrado. Ele era simples, tão humano, né? Maravilhoso. O Oscar era vaidoso, né? O Oscar era vaidoso, ele rempli de Swanem e tal. Eu gosto do ar de Brasília, quando não está muito seco, né? Está precisando chover, né? Estamos alguns dias sem chuva. Eu gosto do ar de Brasília, eu gosto das árvores de Brasília, eu gosto do céu de Brasília. É uma filha, né? É uma filha. A gente sente uma grande emoção. Quando eu vejo a cidade aqui, que era só um pedaço, né? Agora estou vendo a opção de prédios aqui, em volta, né? É muito emocionante. Eu vi várias fases de Brasília. E como é que a senhora enxerga essas fases? Como é que a senhora olha essa cidade em transformação? Bom, é um lugar que eu resolvi ficar para sempre, né? E ficar aqui até minhas cinzas serem depositadas em algum lugar aqui, porque eu não vou sair mais daqui, não pretendo mais viajar. Então, eu estou aqui, fixei residência agora. Sim. E se pudesse olhar Brasília na década de 50, no início de 60, 70 e agora, que diferenças e semelhanças eram? Eu colocaria a época da construção. A época da construção foi algo inacreditável. Foi um grito de liberdade, foi um tempo inacreditável. Foi um tempo muito bom.